meus queridos, estamos em mais uma live do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. Vocês me ouvem bem? Sim? Então já vamos aí chamar, né? Mandando aquele aviãozinho para todos os nossos amigos, para que a gente possa aí falar de assuntos importantes da nossa sociedade, assuntos importantes para as relações públicas. Então façamos aí o convite para os nossos amigos, como eu estou fazendo agora, neste momento, enquanto vocês entram. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Quero um retorno aí de quem está acompanhando, se o áudio está ok, se a internet está boa. Estou aqui mandando para todos os contatos que me aparecem aqui, gente. Hoje nós vamos falar sobre voluntariado. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor, acredito muito na importância da responsabilidade social, de que se você não vive para servir, você não serve para viver. Né? Não sei se vocês conhecem esse ditado, né? Então eu já vou aqui chamar o meu convidado, que é o Roberto, para nós falarmos sobre voluntariado. Muito bem. O Léo, boa noite. Olá, Roberto. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Você que tá travando um pouquinho. Ai, jura? É, Deixa eu mas é ver. bem pouco. Quem que está aí nos acompanhando? Está conseguindo ver direitinho? Daqui a pouco o pessoal... Agora acho que tá bom. Acho que tá, agora melhorou. Legal. Então, quem está aí nos acompanhando, digam de onde vocês estão falando, de qual parte do Brasil, se você é de alguma faculdade, se você é um embaixador do CUNREP. Aqui a gente trabalha a questão do voluntariado muito a sério, viu, Roberto? Inclusive porque todos nós do Conselho, somos voluntários. Que ótimo. Então é uma dedicação. E aí, dia 28 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional do Voluntariado. Ano passado nós fizemos eu vou fazer uma apresentação do Roberto. O Roberto é palestrante, jornalista, radialista e comunicólogo, né, Roberto? Sim. Consultor especialista em voluntariado e CEO da RR Desenvolvimento Humano para voluntariado. Muito bom, olha, e com ações no Chile, Guatemala e no México. Perfeito. Roberto, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro, agora quinzenal, né? Queria que você falasse um pouquinho de você, das suas ações e como é que você chegou, né, a enveredar na questão do voluntariado. Eu, primeiro, muito obrigado pelo convite para poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão encantador e poder, efetivamente, a gente comemorar realmente o dia 28, né? Mesmo que antecipadamente, mas comemorar o dia 28 de agosto, que é comemorado por muito poucos, né? Infelizmente. Então, o meu grande trabalho é exatamente esse, de fomentar a cultura do voluntariado. Mas o trabalho voluntário em mim começou muito cedo, logo que a minha primeira formação, que nem apareceu aí, que não tem nada a ver com a história, mas a minha primeira formação, eu sou projetista elétrico. E nesta formação, assim que eu saí do curso da ETEC, de projetista, eu fui convidado a dar aulas de eletricidade básica para jovens de uma comunidade
mais carente, lá na divisa com o Mato Grosso do Sul, onde eu morava, em Ilha Solteira, né? Bem Já ouvi longe, falar. bem longe, então quase 700 quilômetros da capital paulista. Então foi o meu primeiro contato, na verdade, com essa questão do trabalho voluntário. Ministrar aula para esses jovens de eletricidade básica e, a partir dali, eu fui pulando de ação em ação, né, de trabalho voluntário, de uma forma muito natural, nada muito planejado, eu tenho que dizer. Então, assim, a partir daí eu me enveredei por uma ação voluntária dentro dessa própria escola, depois na área de coordenação e tudo mais. Essa escola acabou ganhando um grande prêmio estadual, e ela veio para implantar um trabalho na capital paulista. Eu fui convidado, eu vim junto. E uma outra pequena passagem que eu tive na cidade de Sabino, pertinho ali de Lins, Bauru, aquela região, eu também dei aula para idosos, porque ali tinha um grande problema. Essa cidade especificamente não tem bombeiro, uma cidade muito pequenininha, não tem bombeiro. E aconteciam muitos incêndios nas casas das pessoas que moravam nos sítios, nas chácaras, porque faziam as famosas gambiarras elétricas, né? E eu conversei com a prefeitura, eu falei, poxa, e assim, chamava o bombeiro, demorava 2 horas para chegar o bombeiro, a hora que chegava já tinha acabado tudo. E Era daí de eu outra conversei, cidade, era de outra provavelmente. cidade, de Lins, que ficava a 40 quilômetros de distância, que fica, né, na verdade, a 40 quilômetros de distância. E daí eu conversei com a prefeitura e falei, poxa, vamos criar um curso de eletricidade para essas pessoas, para que eles possam fazer, sim, uma gambiarra ainda, mas de uma forma mais segura, que proteja as suas casas e tal. E daí a prefeitura gostou. Acabei fazendo isso no centro comunitário da cidade, também de forma voluntária, e formei lá vários, principalmente aí da terceira idade, que trabalham na roça, tudo mais, que puderam aprender um pouquinho de eletricidade. Na minha vinda para São Paulo, eu me afastei um pouquinho da questão do trabalho voluntário, sem me afastar do terceiro setor, mas logo em seguida eu me aproximei novamente, quando eu assisti o filme do Pat Adams, isso no início do ano 2000, 99, 2000 ali, finalzinho de 99. Assisti o filme do Pat Adams e falei, poxa, eu quero fazer esse trabalho, né? Nunca tinha feito, não era ator e não sou até hoje ator, mas me interessei bastante. Fui procurar o Doutores da Alegria, que era a referência na época, né? E daí acabei sendo meio que. Ele falou: olha, conversei com o Wellington na época que eu tinha acesso a ele. E daí ele falou: olha, primeiro que nós não somos voluntários, para você trabalhar aqui você tem que ser ator, tem que ter especialização em palhaço, DRT e tal. Eu falei: ah, tá bom, então vai rolar, né? Deixa quieto. Mas daí resolvi criar o meu grupo. Falei: não, peraí, vou fazer esse negócio sozinho. E comecei a fazer esse trabalho sozinho no Hospital Brigadeiro, que hoje é o Hospital Zerbini, né? E ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, pertinho da Paulista. Eu comecei a fazer esse trabalho sozinho ali. Isso em 2000, maio de 2000. E, obviamente, sem conhecimento ainda, sem técnica, sem nada, mas enfiei a cara e fui lá fazer. E depois acabei indo me capacitar, me formei em palhaço de verdade. É, fui ser capacitado pelo Dr. Pat Adams de verdade também, né? Legal! Sim, estive com ele no Brasil e nos Estados Unidos. E depois, agora, a última capacitação minha foi com a equipe do Pat e com o filho dele, o Lars Adams, que hoje também já é um palhaço de hospital muito conceituado nos Estados Unidos. Fui com eles, com mais 60 palhaços de 13 países. Nós fomos para o Peru. Nós ficamos 11 dias imersos numa comunidade chamada Belém, em Iquitos, na floresta amazônica peruana. É uma comunidade de 45 mil pessoas que vivem em palafitas. E nós ficamos lá 11 dias fazendo um trabalho de formação. Era meio-dia de formação com a equipe do PET, que veio dos Estados Unidos, e meio-dia não, na verdade, porque a gente trabalhava até as 10 da noite, mas da 1 da tarde até as 10 da noite era um trabalho na comunidade, né? Então, assim, foi a minha última capacitação junto à equipe do PET.
E aí, a partir disso, a partir do meu início no hospital, eu me encantei pela história do trabalho voluntário. Criei uma organização social, já teve essa organização foi uma das maiores do mundo em termos de palhaços voluntários, chegou a ter 1.000 voluntários em São Paulo. E há 4 anos eu me afastei da gestão dessa organização, vim para o interior, né, mudei da capital, vim para a cidade de Tremembé, aqui no interior paulista, pertinho de São Paulo, mas perto de Logo Taubaté, ali. perto de São José dos Campos aqui, e resolvi me dedicar ao trabalho voluntário como uma forma de advocacy. Então, hoje, nos últimos 4 anos e meio, estou mergulhado na história do voluntariado, fiz muitos cursos, acabei me associando, como você disse, a uma empresa no Chile, para ser um consultor associado dessa empresa no Chile, só uma escola para a formação de gestores de voluntariado no México. Eu sou um dos professores, 13 professores, alguns do México, outros da Europa e 2 dos Estados Unidos e eu aqui do Brasil. Então, assim, um pouco da minha história é essa, né? E tenho, obviamente, como você disse, a questão do meu trabalho hoje, como você disse que eu trabalho com a questão da comunicação. Hoje eu escrevo para jornais, tenho um programa de rádio, estudo semanalmente, eu escrevo para 60 jornais, 55 Caramba! emissoras de rádio e tenho um programa de TV também falando de voluntariado, semanal, tudo isso semanal. E, óbvio, distribuído pela internet, coisas assim. E sou consultor nessa área do voluntariado. Que legal! Rapidamente, um pouquinho da minha história de voluntariado. Que delícia, Roberto. É muito bom quando a gente ouve as pessoas é, que criam, né, que trilham a sua carreira, nunca esquecendo do voluntariado, né? Sim, Eu tenho que dizer aqui, olha, que nós estamos com a presença lá da Unisantos, bacana. diretamente da Baixada. Dizem que é o reino, né? Baixada Santista é um reinado, né? Os santistas falam isso. É. A Unisanta, acho que eu O- dei treinamento lá para um grupo de voluntários deles. Que legal, que legal. É. Para o Igor Rios, para a Flávia, para o Eduardo, para a Gabriela, para a Erika Bassi, nossa delegada aí do Vale Do Paraíba. do Paraíba. Paraíba, do Vale do Paraíba, isso mesmo. O André, a Miltz Pestana, se for a Miltz, que eu acho que que prazer tê-la aqui. E a Nancy Nasser está falando, boa noite, aqui de Osasco, acompanhando os senhores, jornalista Nancy Nasser, membro das comissões dos direitos do terceiro setor e direito digital da OAB Osasco. Seja muito bem-vinda, Nancy. Muito bem-vinda. Obrigado pela audiência. Pela audiência. Roberto, por que eu chamei você para a gente falar sobre voluntariado? Nós temos, assim, um público muito ligado à comunicação, nós temos muitos estudantes de relações públicas, muitos profissionais, e eu gosto de trazer pessoas que instiguem os nossos futuros profissionais de comunicação a entender o mercado de trabalho, a ter uma visão geral do todo. E eu vejo a questão do voluntariado algo essencial para nós como pessoa, mas também para nós como profissional, né? Então eu já queria começar perguntando o seguinte, Roberto: o voluntário, ser voluntário, é coisa séria ou é só de vez em quando dá? Esse é um mito que nós temos que quebrar, na verdade, no Brasil.
No Brasil ainda existe o mito de que o voluntário é quando dá, quando não tem pagode, quando não tem churrasco e quando não tem batizado. Ou e se não chover. Então aí nós vamos ser voluntários. Mas, obviamente que eu estou aqui exagerando, mas assim, muita gente ainda pensa assim. Né? Hoje nós estamos num patamar de em torno de 27 milhões de voluntários no país, em torno de 13% da população. É um número bem expressivo, apesar que nós estamos ainda percentualmente lá na posição 75 no mundo. Então, estamos bem longe de Bem estarmos aquém. numa. Oi? Bem aquém, né? Bem aquém do que nós gostaríamos. Né? Mas por que tem que ter tanto voluntário? Porque voluntário pode transformar uma sociedade, de verdade. A partir do momento que a gente tem um número grande de voluntários, nós temos um número grande de pessoas preocupadas com o seu próximo e não preocupadas em subir no próximo. Eu acho que essa é o grande barato de ter um monte de voluntário. E, respondendo a sua pergunta, não, voluntário é uma coisa extremamente séria. É por isso que se chama trabalho voluntário. Né? Não é diversão voluntária, não é festa voluntária, não, é trabalho voluntário. É como um trabalho qualquer. A única coisa é que você não tem um salário, né, em termos de espécie, e você também não tem que ficar lá durante 8 horas por dia, todos os dias da semana. Você vai ter uma limitação de tempo, baseada na sua disponibilidade. Pronto, é só isso que tem de diferença de uma atividade profissional qualquer. Né? Então, realmente é importantíssimo que você tenha o trabalho voluntário, eu leve o trabalho voluntário com muita seriedade, com a mesma seriedade que você leva o seu trabalho tradicional, o seu trabalho ou como empresário ou como um colaborador de uma empresa. Né? Então você vai ter horário para cumprir, vai ter uma determinada função ou ação para ser feita, você tem regras para serem cumpridas. Olha, nesse trabalho voluntário você não pode vir aqui de chinelo de dedo, certo? Porque temos um risco YX. Ou aqui você não pode vir de bermuda. Né? Então, temos várias regras. Óbvio que tem outra atividade que sim, você pode ir de bermuda. Tal. Então, assim, temos regras para serem cumpridas também. Então, o trabalho voluntário, sim, é muito sério. Né? Muito bem. Meu abraço aqui para V Camargo, RP de Sorocaba. Sorocaba não tem nada a ver com o Vale, não. É outro Não, caminho. é o outro Então, lado. dizendo. É. É outro lado. É, eu queria que você saberia dizer para nós a história do voluntariado, Roberto, onde o voluntariado nasce? Então, ele nasce aqui no Brasil em 1538, na Santa Casa de Santos. É por isso que eles falam que é o reinado lá. Tá explicado. Muita coisa nasceu ali na Baixada. Né? Óbvio, perto do mar, os Sim. transportes eram feitos de navios, e realmente muita coisa nasceu nas nossas costas, né? Ou seja, nas nossas praias por aí, que hoje são as praias. Mas ele nasceu ali na Santa Casa de Santos, a primeira Santa Casa do Brasil também, através das Irmãs de Caridade, que ali elas se dispunham, mesmo não tendo conhecimento médico ou de enfermagem, mas elas se dispunham ali a ajudar os pacientes no que era possível, com alimentação, com os banhos, com passeio dentro ali da área do hospitalar, com a troca de roupa, com a limpeza da unidade hospitalar, e isso era feito de forma voluntária. Então, ali nasce o trabalho voluntário no Brasil, obviamente que sem esse nome ainda, era muito ligado à questão da caridade, e o trabalho Da voluntário religião. permaneceu. Exatamente. O trabalho voluntário permaneceu e ainda nos dias de hoje permanece muito ligado à questão religiosa. Hoje, atualmente, em torno de 55% do trabalho voluntário existente no Brasil foi iniciado através da religião. Então, acho ótimo isso, acho ótimo, né, que a religião incentive este trabalho voluntário, incentive que as pessoas se preocupem efetivamente com o próximo. Então, acho fantástico, não tenho nenhum tipo não, poxa, a religião está envolvida. Não, acho ótimo, pode envolver,
Nesse caso, pode se envolver à vontade, né? Então, esse é o nascimento do trabalho voluntário. Mas, muito antes disso, nós já tínhamos conhecimento de trabalho voluntário na história, em Portugal, os bombeiros voluntários em Portugal têm uma história brilhante, são de 1400 e qualquer coisa, né? Isso é uma coisa engraçada, sei lá se é engraçado, mas diferente pelo menos. No Brasil nós praticamente não temos bombeiros voluntários, né? O que precisaríamos muito, porque hoje no Brasil nós só temos 20% dos municípios brasileiros são atendidos por uma corporação de bombeiros. Somente 20%. Só. É um absurdo isso. Falar, não, mas nós estamos no século XXI. Sim, mas é isto. Não temos corporações de bombeiro em todos os municípios brasileiros, está longe disso. E hoje nós temos aproximadamente 5 ou 6 corporações de bombeiros voluntários, e estão basicamente baseadas no sul, em Santa Catarina, onde foi o primeiro bombeiro voluntário do Brasil, e acho que temos uma corporação de bombeiro voluntário na cidade de São Paulo. Só. Onde não necessitaria de verdade, né? Diga-se de passagem. Com certeza, aqui em São Paulo não haveria necessidade. Mas é uma grande oportunidade aí para o país ainda se desenvolver nessa questão do voluntariado. E temos países muito próximos de nós, como o Chile, que não existe um bombeiro contratado. 100% dos bombeiros chilenos são voluntários. Que fantástico isso! Também acho. Incrível. Olha, uma aula. Eu digo que esses meus encontros eu aprendo muito. Roberto, aqui no Brasil, e falando especificamente para os nossos alunos queridos, né, nessa sua trajetória de vida, quando você apresenta um currículo seu de primeiro emprego ou, né, início de carreira, qual a importância de você ter ali uma atividade voluntária para o empregador? Cada dia mais as empresas querem que as pessoas estejam envolvidas em ações sociais. Isso não nasceu no Brasil, isso é uma coisa boa que nós importamos dos Estados Unidos, principalmente, e da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, porque as empresas que chegavam ao Brasil já trazem isso no seu bojo, que lá já é uma prática de há muito tempo de se ter esta pergunta na entrevista: você faz algum tipo de atividade social? E aqui no Brasil demorou um pouco para pegar isso, né? Demorou bastante até. Eu acredito que nos últimos 10, 15 anos que nós temos esta cultura, começando essa cultura, que as empresas começam a perceber que a pessoa envolvida em atividades sociais é uma pessoa muito mais apta a trabalhar em grupo, a ser um líder, a ter uma preocupação efetiva com a sociedade e não uma preocupação mercadológica, e ela é muito mais apta a ouvir o seu próximo, mesmo dentro do ambiente corporativo. Então, foi por isso que as empresas embarcaram nesse processo de responsabilidade social e do voluntariado corporativo. Então, quando você tem já na sua bagagem pré-emprego um trabalho social efetivo, atenção, porque tem muita gente que hoje está botando isso no currículo só para fazer aparecer bem na fita, né? Mas temos que nos lembrar que as empresas, quando querem, elas acham, certo? As redes sociais estão aí para isso, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você já tem isso efetivamente, participando efetivamente de uma ação social, as empresas realmente veem isso com bons olhos. E hoje, em grandes empresas, o peso do trabalho voluntário é muito semelhante ao peso de falar uma segunda língua, desde que a empresa não tenha isso como uma necessidade da sua função. Tá? Então, não, eu não tenho que falar inglês aqui dentro da minha empresa, ou espanhol, ou qualquer outra língua. Daí você coloca lá, eu falo inglês e espanhol, e tenho trabalho voluntário. É o mesmo peso para a contagem de pontos. Tá? Caso necessário o idioma, daí sim o idioma tem um peso maior. Mas então, isso é para ver que as empresas realmente percebem que quem faz trabalho voluntário é uma pessoa diferenciada.
E Atenção, não aumente seu ego por isso, hein? e eu faço aqui uma análise, porque a gente vai falando e a gente já vai fazendo a análise de cabeça de relações públicas, né? Porque um dos quesitos essenciais do RP é a empatia. E o voluntariado trabalha essa questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro para você poder ajudar, para você poder ser útil àquela pessoa. E aí, um pouquinho mais para frente, a questão da empatia pensando no aluno, mas o voluntariado pensando na questão da empatia, mas o voluntariado pensando no relações públicas, que quer fazer com que a sua empresa também tenha um outro patamar perante a sociedade, perante o consumidor, deve incentivar a questão do voluntariado. Dentro das minhas ações, eu prestei serviço para uma organização chamada Aldeias Infantis, SOS Aldeias Infantis. Sim. E era muito interessante porque uma empresa, ela pagava os funcionários dela, então assim, no período em que os funcionários estavam trabalhando, né, ela liberava aqueles funcionários para fazer um trabalho voluntário, especificamente dentro dessa organização. Então, para a imagem da empresa, isso é muito importante. E para tudo isso que você falou com relação ao voluntariado, né? De você se sentir mais próximo, a questão da liderança, de saber ouvir. Então, é uma ótima oportunidade para quem está à frente de uma empresa na área de comunicação e para quem também quer se estabelecer em grandes empresas como o seu primeiro emprego. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Inclusive a SOS é um trabalho fantástico que eles têm, uma rede nacional. Eu trabalhei com eles em Porto Alegre também, dessa forma exatamente que você falou. Eu era consultor de uma empresa e eu levava os colaboradores para fazer um trabalho dentro da casa da SOS, lá de Porto Alegre. Né? Então, eles têm um trabalho de voluntário muito forte, um trabalho muito rico eles têm. Roberto, na sua opinião, como procurar um trabalho voluntário? Como a pessoa precisa se identificar? Onde ela tem que se identificar com esse trabalho voluntariado? Esse, se você sabe que é um dos grandes desafios do nosso país, entre tantos outros, obviamente, né? Mas, por nosso país ser um país tão grande, com dimensões continentais, nós temos ainda um déficit de informação. Ainda temos. Por mais, mas tem internet, que não sei o que, sim, mas ainda nós não temos um local seguro para buscar informações, por incrível que pareça. Inclusive, eu tenho trabalhado muito nessa questão, eu espero criar não porque já está criado, mas eu espero lançar alguma coisa até o final do ano, nesse sentido. Mas é um dos déficits que nós temos no país, ou seja, um local onde eu possa agora, por exemplo, falar e vai buscar em tal lugar, que eu tenho tranquilidade e certeza de que você vai encontrar informações fidedignas, vai encontrar informações reais e informações de todas as. Então, este é um grande problema. Então, tirando a internet, que obviamente é um celeiro de coisas boas e coisas ruins, você vai encontrar de tudo lá dentro. Quando você coloca a organização social, ONG ou OSC, você encontra um pouco de tudo, né? Sim. E daí, assim, óbvio que você vai encontrar as picaretas. Mas tem picareta no terceiro setor? Tem. Em tudo quanto é lugar tem. Sim, né? Então, é o mundo. Vivemos num mundo que tem picareta também nessa área. O que eu recomendo sempre? Primeiro, busque alguma informação na sua cidade. Né? Quais são os sites disponíveis que dão esse tipo de informação na sua cidade? Segundo, conheça algum lugar perto, ou do seu trabalho, ou da sua casa. E vá visitar pessoalmente este lugar para conhecer e saber se não é o Marapuca. Tá? Vá lá conhecer. Vai sem marcar, preferencialmente vá sem marcar. É igual conhecer a escola do filho. Eu nunca fui conhecer a escola com marcação. Não gosto disso, não. Vou lá conhecer sem marcar.
Ou ele estava passando, eu queria conhecer. Né? Ai, é que a gente marca no seu. Ah, mas eu vou dar um jeitinho, vem cá. Ah, que bom, já gostei dessa escola. Né? Porque eu não quero nada preparado, eu quero que dê a realidade. Então, eu acho que são essas dicas. Busque informação dessa organização, vê se não é uma organização que está efetivamente registrada, né, legal. Eu fui, por exemplo, levar, olha só, um grupo de colaboradores de uma empresa que eu estava sendo consultor, e eles que tinham que localizar uma organização para fazer o trabalho voluntário, em Salvador. Bacana. Daí eu fui para Salvador e fui acompanhá-los nessa organização na sua primeira visita. Acompanhei e tal, daí eu chamei a presidente lá, que se intitulou presidente da organização. Eu falei, olha, eu queria ver o estatuto da organização, o CNPJ. Ah, tá no contador. Falei, ah, tá no contador. Tem um site? Não, não tem site a organização. Era uma organização pequena, eu falei, aceitável não ter site. Tá bom, como é que eu falo com o seu contador? Ah, tá bom, é esse número aqui. Deu o telefone, eu liguei, saí dali da frente dela, eu já liguei na hora e falei com o contador. Ah, não, a gente está preparando o estatuto, não tem ainda CNPJ. Eu falei, mas espera um pouquinho, ela está funcionando, está aberto o negócio aqui, tem 25 crianças aqui dentro. É, não, é porque as pessoas encaminham tal, mas. Eu falei, e aí? Não, não, daqui uns 2 meses está tudo pronto. Eu falei, pessoal, vamos embora, pode sair daqui, né? Porque daí já vem na cabeça de doido, é assim, né? A cabeça já começou a aparecer assim, já pensou? A Polícia Federal bate na porta e fala, vocês são tráfico de criança. De onde vocês são? Ah, somos da tal empresa. Pronto, tá todo mundo preso, mas, pelo amor de Deus, então... Olha aí a crise de imagem para a empresa que quis fazer um trabalho legal. Exatamente, exatamente. Percebe? É por isso que eu sempre recomendo que vá fazer a visita, conheça, pesquise, procure saber, peça referências, se tem documentos, para que a gente possa, para que a gente não entre numa roubada, né? Porque existem diversas por aí. Então essa é a minha recomendação. Infelizmente eu gostaria de dar uma recomendação mais prática. Ó, procure tal site que tá tudo beleza. Mais fácil. Mas ainda não tem jeito. Então, como que Muito pelo porque contrário. é uma doação, né? Como que a pessoa se identifica? Inclusive, hoje eu dei uma entrevista para uma rádio exatamente falando sobre isso. Que ele me perguntou, então, se eu sou radialista, eu só posso ser voluntário como radialista. Olha, preferencialmente, você deve ser voluntário numa área que não é a sua área de atuação. Por quê? Tem vários aspectos que eu quero considerar nesse sentido. Primeiro, você já exerce a sua atividade durante 8 horas por dia, ou até mais, muitas vezes, né? Se você é empreendedor, 24 horas por dia, então essas coisas. Daí você vai fazer uma atividade para ser prazerosa e você vai fazer a sua própria atividade, que já está na sua rotina e que muitas vezes é estressante, dependendo da atividade, dependendo da função. Então, a minha recomendação é faça uma atividade que te dê mais prazer, certo? Que não esteja ligado efetivamente à sua área cognitiva de tensão. Então, eu gosto de música. Poxa, então vá trabalhar com a sua música. Né? Eu sou um músico que brinco com a flauta, brinco com o violão e tal. Vá fazer isso como voluntário. Ou vá brincar com as crianças, ou vá escutar história ou contar histórias para idosos, para crianças, vá cuidar de animais, mas faça alguma coisa que possa funcionar para você como uma válvula de escape. Porque senão o trabalho voluntário pode ser mais um combustível, ou mais um combustível para você chegar ao seu estresse ou ao seu burnout, quem sabe, certo? Não. Então,
o trabalho voluntário ele tem que funcionar desta forma, como uma válvula de escape. E digo que, isso não sou só eu que digo, na verdade, tem muitos psicólogos, psicopedagogos, psicanalistas que indicam o trabalho voluntário não como uma terapia, mas sim como essa válvula de escape. Para aquele momento que você vai se dedicar a algo totalmente fora da sua linha de trabalho e que você vai focar sua atenção ali e que você vai espairecer. Mesmo tendo responsabilidade, preocupação em fazer a coisa certa, mas é um outro foco. E daí, se você pesquisar qualquer tipo de pessoa que trabalhe com coach, qualquer coisa, se você fizer uma pesquisa, o que vai acontecer? Eles vão falar para você que de vez em quando você tem que desligar da sua atividade. Tem que desligar. É necessário. Certo? É necessário. E o trabalho voluntário pode ser isso. Bom, então aí muitas dicas para você que está nos acompanhando e deseja, né, ajudar o próximo. Roberto, como que você vê o voluntariado no Brasil num futuro breve? Eu não gosto de falar num futuro distante, num futuro breve. Com essa geração, inclusive essa geração que é uma geração muito digital, muito instantânea, muito para ontem. Como que o voluntário vem para essa geração? Nós estamos passando exatamente um momento de transformação do trabalho voluntário. A tal geração, como é que é o nome agora dessa geração atual? Esqueci. Milênio. Né? Essa geração milênio, o que acontece? Por esta rapidez que você citou, ela não tem se engajado muito em atividades voluntárias. Né? O Brasil hoje, a nossa faixa etária média do trabalho voluntário é acima de 35 anos. Então, nós estamos percebendo que a geração abaixo de 35 anos não está ainda se engajando. E como fazer isso? É o desafio. É trazer tecnologia para próximo disso e trazer atividades muito mais com formato de quiz, com formato de jogos, com o que eles chamam de gamificação do trabalho voluntário. E é por isso que, por exemplo, o México é um exemplo disso, porque eles têm se esforçado muito em trazer o jovem para o trabalho voluntário. E a Argentina. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de uma organização na Argentina chamada JCI, que ela é especializada em engajamento jovem no trabalho voluntário. Então, é um grande desafio para todo o mundo, na verdade, e o Brasil vai ter um déficit de voluntário, eu acredito, por conta disso, por conta de nós não termos uma tecnologia tão avançada ainda, por mais que nós tenhamos avançado agora nessa época de pandemia, mas a nossa tecnologia ainda é falha. Ontem mesmo eu ia fazer uma live com um grupo de São Paulo e teve um acidente em frente ao condomínio onde eu moro, um carro bateu no poste, caiu o poste, o carro acabou a energia, né? 3 minutos antes de eu começar a live. E falei, bom, beleza, eu estou sem meu Wi-Fi, mas eu tenho a internet do celular. Né? Não consegui. Ou seja, não consegue carregar, estava com 4G, 4.5G, que é a propaganda tal. Quem falou que eu fiz live? Não teve. Teve que ser cancelada, porque eu não tinha como acessar a internet. Então, isso é a nossa tecnologia, é a nossa internet. Né? Dentro de casa está ótimo, eu tenho aqui, sei lá, 300 gigas. Acabou aí os 300 gigas, acabou, estou sem nada. Então ainda falta tecnologia para a gente ser mais acessível a esse jovem que hoje é tão plugado na tecnologia, e a gente já percebe isso, eu percebo, eu tenho uma filha de 8 anos, ela fica plugada se deixar 24 horas. 24 horas. Celular, em tudo. Né? Então nós vamos ter que ser mais ágeis. Essa que é a característica principal do trabalho voluntário. Vai ter que ser mais ágil. E nós vamos ter que deixar
aquele trabalho voluntário, eu não vou dizer mais antigo, porque senão eu estaria me entregando muito, mas o trabalho mais tradicional, né? Sim. Aquele trabalho mais lerdo, mais pesado, nós vamos ter que ser mais ágeis. Então, nós temos um Então, trabalho árduo aí. eu posso, então, me sentir privilegiada, porque dentro do conselho nós temos dois grupos muito importantes, que são os estagiários, que trabalham dentro das comissões do conselho, voluntários, são alunos que representam as suas faculdades dentro do conselho. Então, eu já ganhei o dia. Perfeito, perfeito. Ganhou mesmo. Porque não é uma. Até mesmo as universidades têm hoje dificuldade nisso, de engajamento. Até isso. E por falar nisso, eu não vou contar o segredo ainda, mas já vou falar que eu vou te procurar daqui uns dias, porque nós Sim. vamos lançar um produto muito bacana para as universidades, para o voluntariado. Eu vou te procurar daqui a pouco. Por favor, vai ser um grande prazer. Aproveitar seus Que é pra... embaixadores. Sim, sim, eles estão super animados, super engajados, e isso é muito importante. Eu Bom, digo sempre que a questão do voluntariado ela é essencial para o nosso crescimento e desenvolvimento humano. Quero dar um alô aqui para a professora Solange Almeida, tá? Que está nos acompanhando. Quero dizer que amanhã nós temos plenária, que são os nossos encontros mensais, então já estou aí convidando. Quem não é RP pode participar, fiquem à vontade, nossos estudantes, né? Onde a gente discute os assuntos importantes para o crescimento da profissão. Esse ano a gente tem eleição aqui no nosso conselho, vamos falar sobre as eleições e muitas novidades também. Mas, muito Roberto, bom. você Aqui, falou ó. da. Deixa eu ler aqui, professor. Tem o Cláudio, lá de Parnaíba, Ah, lembrei. dos Amigos Solidários de Parnaíba. Eu fiz uma live com eles para falar de voluntariado. Ô, Cláudio, tudo bom? Prazer te ver aqui, que bom. Aí, Que ó, legal. a jornalista Nancy também está se colocando à disposição para Isso, contribuir na divulgação. Muito obrigado, Nancy. Vou te procurar, sim, pode estar tranquilo. que lindo. Que bom, que bom. Muito obrigado, muito obrigado. São as conexões, né? Fantásticas, fantásticas. Você falou da questão desse trabalho que está sendo feito na Argentina, no Chile, mas quando a gente fala da tecnologia, nós temos ainda em muitos locais em que a internet ela não é viável, não é uma realidade. Quando você fala de 5G, então, é um privilégio para Sim, poucos, vamos dizer assim, né? sim. E para quem não tem essa possibilidade, não tenha esse acesso à internet, como fazer com que esse jovem ou essa pessoa seja um voluntário? É, antes de mais nada, eu quero mandar um grande beijo para Maria Ângela Ribeiro, que acabou de entrar, minha grande amiga. Mari, um beijo para você, querida. Faz tempo que a gente não se fala e não se vê por conta dessa pandemia, mas um beijo. É uma pessoa que é uma querida, uma querida. Olha, primeiro, realmente nós temos vários lugares que não temos internet com acesso facilitado. E aí é o lugar onde nós vamos ter que trabalhar com o voluntariado tradicional. Né? E quem é o principal sponsor desse trabalho? Seria a educação. Deveria ser a educação. Esta parceria do trabalho voluntário com a educação deveria fazer um papel fantástico de colocar esse tema no dia a dia dos nossos estudantes. E aqui eu não estou falando para que eles façam trabalho voluntário, não é isso. É para que eles conheçam o tema, saibam sobre o que nós estamos conversando. Que é um trabalho que eu tenho procurado fazer. Eu fiz isso em 2 escolas em São Paulo,
como professor de voluntariado dentro da grade, duas escolas particulares. E aqui no Vale, eu fiz com a Prefeitura de Pindamonhangaba um trabalho piloto, só que assim que o trabalho foi concluído, o prefeito saiu, e daí, obviamente, né, como a gente já conhece a política brasileira, mesmo sendo bom, mesmo tendo um custo acessível para lá, tudo é desmontado. Beleza. Sim. E agora, aqui no ano passado, comecei um trabalho na cidade de Taubaté, também com um colégio particular, colocando esse assunto na grade curricular. Né? Então, eu acho que a educação seria um dos nossos maiores patrocinadores de uma juventude mais adepta ao trabalho voluntário. É o que acontece no Canadá, é o que acontece no Japão, é o que acontece no Uruguai, é o que acontece na Argentina. Já faz parte do currículo estudar voluntariado. Não fazer, mas estudar. Estudar a importância. Mas eu volto um pouquinho e talvez não seja uma maneira também da gente estar mais próximo do outro, sem a tecnologia, de poder fazer a doação do nosso tempo, fazer a doação daquilo do nosso conhecimento para melhorar a vida do outro, porque quando você fala dessa questão, fica algo mais distante ou não? Fica, fica. O contato físico é muito importante nesse processo. E eu acredito que é uma ferramenta de sociabilização do jovem muito importante. Que nós, talvez, só vamos sentir isso lá na frente. Esse processo de afastamento do jovem da sociedade de forma geral, eu acho que nós vamos sentir isso lá na frente. As pessoas cada vez mais estão se afastando do social por conta da tecnologia, né? Então, o que supostamente foi feito para aproximar, que foi o tal do Facebook, que quando ele criou, não, nós vamos criar porque as pessoas vão se Na reencontrar. sociedade. Eu não acho que aconteceu. A gente se encontrou virtualmente, mas quem de verdade você se encontrou no Face e falou assim, vamos marcar e vamos sentar e tomar um café? Né? Eu estou falando um período normal, sem pandemia, obviamente. Sem pandemia, Mas claro. isso não aconteceu de verdade. Com raríssimas exceções, isso foi possível. Então, eu concordo com você. A tecnologia, a gamificação, isso tudo pode sim facilitar o acesso do jovem ao trabalho voluntário, mas o afasta de um convívio social importantíssimo, que eu não fico sem e não recomendo que ninguém fique sem. Então, por mais interessante que possa ser, por exemplo, eu faço um trabalho voluntário, no Hospital do Câncer do Peru, pela internet. Eu faço isso. É legal? É legal. Mas é bacana, eu gosto? Não, não gosto, porque eu gostaria de estar lá. Né? Óbvio, estou falando do Peru, óbvio que tem a questão de distância e tal, mas eu queria estar num lugar pessoal, pessoalmente fazendo um trabalho. Então, para que a gente adquira algumas habilidades dentro do trabalho voluntário, é sim importante estar presente, é sim importante ter contato. Então, você tem toda a razão em dizer que talvez percamos isso e nós só vamos sentir isso daqui a alguns anos. Eu não sei qual é que vai ser, eu não sei como é que vai ser isso. Eu quero aproveitar para falar sobre um evento que acontece todos os anos, eu não sei se você conhece, que é o Congresso da Mega Brasil. É um congresso que reúne empresas e profissionais de comunicação e um dos temas que eles têm discutido muito é a questão da humanização, da responsabilidade social. Eu até já quero aqui fazer essa divulgação para você que está nos acompanhando, que queira assistir o congresso, ele é gratuito, ele é online, agora estamos assim, né? No gratuito e no online. Então, quem quiser... É chato!
vou pedir para a Mariana colocar aqui. Mariana, coloque aí o acesso ao site, né? Para quem quiser acompanhar os eventos da Mega Brasil, que é super importante. Olha, Quando que vai acontecer? até já está acontecendo Já até o está. dia 1º de setembro, das 9h30 ao meio-dia. Então, são bate-papos rápidos com pessoas muito interessantes, com pessoas antenadas no que está acontecendo e sempre o viés da comunicação. E eu queria falar um pouco aqui, o nosso tempo está acabando, mas eu queria falar de uma experiência minha, Roberto, quando a Por gente favor. fala dessa questão, porque eu sou voluntária hoje, mas eu era quando eu fui quando eu era mais jovem, bem mais jovem, né? Era um trabalho assistencialista, que eu acho que o ideal não é o assistencialismo, e sim você ensinar a pessoa a se manter, né? Mas naquele momento era esse trabalho, e eu fui. Nós fazíamos uma ação de madrugada no centro de São Paulo, fazendo curativo, entregando roupa, cortando cabelo. Tudo isso era muito importante, mas o conversar, o conhecer o outro, o poder ouvir, né? Era algo muito desgastante no sentido de doação, mas quando você chegava em casa, 3, 4 da manhã, e por que esse horário, né? Porque o ideal era a gente falar com quem realmente fosse dormir na rua, né? Não estivesse para onde ir, era um sentimento de realização e de energização. Então você foi para doar, mas você recebeu. E eu acho que é essa experiência que o voluntário nos proporciona. Por Sim. isso que eu falei da questão da gamificação, da internet, que é algo mais distante, né? Não, você tem toda a razão, você tem toda a razão. E é um trabalho fantástico e necessário esse, né? Mesmo sendo de caráter assistencial, ainda nós vivemos na era que precisamos ter o assistencial, por mais, mas Não isso vai é resolver. assistencialismo, não vai resolver. Sim, mas só que as pessoas precisam continuar vivendo, né? E para isso elas têm Exatamente. que ter o mínimo de dignidade, que é comer alguma coisa, ter uma aparência razoável, né? Uma roupa limpa, qualquer coisa, para que Sim. continuem podendo viver. Então, E as sempre a gente histórias, fica nessa dicotomia de, poxa, que ruim, que bom, que ruim, que bom. exatamente. E as histórias que você encontra, né? Sem dúvida. Mas Dá para olha, escrever um eu já, livro. com certeza, com certeza. Eu quero dizer que o Cláudio Monteiro está te esperando lá em Parnaíba. Bom, já dei o Parnaíba. recado, tá bom? Não quero depois reclamação. A Maria de Lourdes falou exatamente a questão da educação, né? A importância da educação também. Olha, muitas professoras foram até as casas dos alunos durante a pandemia. Olha que trabalho lindo, né? De repente Fantástico. você não está engajado numa instituição, com um horário, com uma ação específica, mas o doar, Roberto, ele tem que ser intrínseco ao ser humano, Sim. né? Ó, a Ana Lu também participando. É isso que faz com que a gente se empolgue e esteja sempre aqui nesses nossos encontros. Que bacana, isso é muito bom. E mais uma vez eu agradeço. Não sei como é que está nosso tempo, já está acabando, né? Tá quase. Ah, mas eu quero deixar minhas redes sociais aí para quem Por quiser favor. conhecer, entrar em contato. O mais simples, mais fácil, que é o Instagram, né? @roberto.ravagnani. @roberto.ravagnani. E lá você tem todas as minhas redes sociais. Estou à disposição de todos vocês. Quem quiser conversar comigo, quem quiser fazer pergunta, quem quiser me levar para a sua cidade, pode me levar. Estou facinho, facinho. Tá? Então, essa é o meu trabalho de estar viajando realmente agora nessa pandemia que a gente deu uma paradinha, né? Estamos aí começando a retomar
Tem o Eduardo aqui falando muito parabéns, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Eduardo. Então agora a gente está começando a retomar a vida. Não sei se vai ser normal ou pós-normal, o que, que vai ser, mas a gente está começando a retomar as coisas aí, né? E com rap, conte comigo, por favor, sempre que precisar, estou à disposição de vocês, viu? Que legal, que legal. Roberto, parabéns pelo trabalho. Viva o voluntariado, né? Que sejamos Viva! sempre voluntários em todas as áreas possíveis e imagináveis, porque quem não vive para servir, não serve para viver, né? É isso aí. Você começou com Exatamente. essa frase e termina com a frase. Muito bem. E eu, Roberto, eu só quero, último registro, eu quero só também, fiquei muito feliz de estar aqui no Conherp, porque meu pai era Relações Públicas, né? que Então lindo! eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo Conherp. Quando eu fui convidado, eu já falei, poxa vida, que legal, né? Não estive no Conherp enquanto ele estava entre nós, mas agora estou aqui, tá bom? Muito Que obrigado pelo honra! convite de verdade. Ah, legal, Roberto, legal. Viva o voluntariado e viva as relações públicas. A você que nos Vivo. acompanhou, a gente se encontra amanhã na plenária. Quem quiser saber das novidades aqui administrativas, das nossas comissões, dos nossos projetos, ou daqui 2 semanas, nós vamos falar sobre relações públicas e a arte. Olha só como que é amplo o nosso trabalho. Roberto, muito obrigada, uma boa noite para você e até a próxima, estamos à sua disposição. Se Deus quiser. Um grande abraço para todos e até lá.